Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve, queridos amigos que estão sintonizados no programa Nova Era. O programa que está entrando para o gosto de todos. Então, meus queridos, não deixem de dar aquela curtida, deixar o seu like e tocar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão estrear nesse canal. As divulgações racionais que circulam pela internet em todos os canais de comunicação devem ser prestigiadas e compartilhadas. A divulgação racional é um trabalho de recuperação do animal racional, de ajuda solidária para todos, sem distinção. Então, meus queridos, quanto mais espontânea e desejosa a ajuda, melhor, porque a energia racional também exerce sobre nós, aparelhos, a vontade racional, que se reflete no entendimento racional do conhecimento, fazendo com que o ato de divulgar se torne prazeroso, porque cabe o entendimento de que, ao divulgarmos, estamos auxiliando nossos semelhantes. O prazer que parte do auxílio que podemos prestar aos nossos irmãos, não guardando somente para nós as informações que adquirimos pelo estudo, pela dedicação, porque essas informações valem a salvação de todos. O conhecimento racional é para todos, meus queridos, e não precisamos de muita informação para entendermos o que somos e de onde viemos. Apenas para alguns a informação é processada de forma mais lenta, porque estão iniciando ainda o conhecimento de si mesmos, e alguns estão com o pensamento muito enfraquecido, devido ao fim da fase do pensamento. Eu procuro me ater, geralmente, ao entendimento das mecânicas, porque vocês, conhecendo as causas, passam a entender com muito mais facilidade os efeitos. Passam a entender e a perceber melhor as coisas que os cercam, visíveis e invisíveis. Passam a conhecer tudo de princípio a fim. Desde a decisão fatídica pelo progresso por conta própria sobre uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, como já foi esclarecido em programas anteriores, até o fim de todo esse universo experimental, provisório, prematuro e imperfeito que surgiu como consequência desse progresso feito por conta própria. Todas as informações sobre alfa e ômega estão na cultura racional, que explica a formação desse universo, suas consequências e seus sintomas, sendo muitos indesejáveis, sofríveis e nefastos.
A lapidação, que é todo o sofrimento por que passamos, funciona como um processo de redirecionamento dos aparelhos, que somos nós, para a realidade. O sofrimento é um choque nos sonhos, nos devaneios e nas ilusões, fazendo-nos acordar para a realidade cruel dessa deformação em que estamos envolvidos e praticamente encarcerados pelos grilhões da matéria. O sofrimento aumentou muito porque terminou a fase de animal racional e chegou a fase do desencanto. Chegou finalmente a hora de todos encararem a realidade da vida, mas com a chave da porta da eternidade nas mãos, para que ninguém se desequilibre com a revelação da verdade. A verdade, meus queridos, sobre a realidade da vida pode ser doce em nossa boca, doce em nosso paladar, mas é amarga no nosso ventre. Mas com o conhecimento racional, ninguém mais se chocará com a realidade da vida. Aqueles que já estão mais maduros serão colhidos e não mais se desequilibrarão pelo desencanto natural que é trazido pela realidade. Não mais se extraviarão como uma fruta que depois de amadurecer apodrece, onde alguns, por desespero, atentam até mesmo contra a própria vida, De posse do conhecimento racional, ninguém mais vai precisar maquiar a realidade, mascarar a deformação, magnetizar, hipnotizar, encantar para criar um mundo irreal e sonhador de grandezas imaginárias e teatrais. A fase racional é um momento de se viver a grande realidade da vida. O encontro com Deus é o encontro com a verdade, com a revelação da nossa verdadeira origem, o nosso verdadeiro mundo, nossa verdadeira energia, que é pura, limpa e perfeita. Na fase racional, a aura da energia racional está sobre a humanidade. Estão sentindo aos poucos os efeitos dessa aura racional, os efeitos dela no seu sentimento. Todos estão sentindo essa aura. Sente e percebe que há uma mudança na natureza. E essa mudança natural vai cada vez aumentando mais dentro do íntimo de todos. Toda a humanidade está ficando assim. A natureza transmitindo no íntimo de todos o desejo de se conhecer, de entender a vida, recebendo no seu íntimo avisos dia e noite, até encontrar o que procura, que é a cultura racional. São os efeitos da aura racional, todos daqui mais um pouquinho, só falando em racional. Somente falando em cultura racional. Então, meus queridos, o povo já está sedento por respostas, sedento desse alimento que a própria natureza, com a aura racional, está lhe transmitindo. E o alimento é a cultura racional. Está nascendo em todos a vontade e o interesse de se conhecerem, o interesse sobre a verdadeira origem da humanidade. Todos estão sendo induzidos pela aura racional para procurarem e abraçarem a cultura racional, que é uma coisa que está lhe faltando. A aura racional sobre todos está tão forte que está desenvolvendo naturalmente o raciocínio de todos. Ao despertar o raciocínio, já fica sedento pela cultura racional, por se conhecer. A pessoa sente no seu organismo que está faltando alguma coisa. E sentindo que essa coisa é o conhecimento racional, devido ao raciocínio estar já em desenvolvimento natural.
A pessoa passa então, meus queridos, a sentir sede de energia racional. Sede e ansiedade pelo saber racional. Ficam ansiosos pelo conhecimento racional, pela descoberta de si mesmos, ansiosos pela cultura racional, ansiosos até por esse programa que explica tudo isso. Vejam, meus queridos, como são as mudanças naturais. Vai nascendo naturalmente dentro de todos, dentro do eu de todos, a cultura racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, pelo desenvolvimento natural do raciocínio. O raciocínio é força de domínio natural da vida, por o raciocínio ser de origem racional. Assim, o que o raciocínio quer na fase racional, que é a fase dele, é o que tem que ser. É força natural de domínio natural de todos. Então nasce espontaneamente a cultura racional dentro de todos, despertada e evoluída pelo desenvolvimento do raciocínio. No começo, todos começam a sentir como estão sentindo que existe uma mudança na natureza. Assim, meus queridos, a sede de todos de se conhecer será tão grande das pessoas não se aguentarem, porque o raciocínio só pede a cultura dele, a cultura racional. Então, por conta disso, daqui mais um pouquinho, universalmente, o universo em desencanto estará em todos os cantos, e a cultura racional sendo o assunto do dia para a satisfação de todos. Isso já está se dando, porque há muito que entrou a fase racional, e a aura racional está sobre todos, cada vez com mais intensidade, fazendo o desenvolvimento natural do raciocínio. Está tudo sendo purificado pela luz racional, pela essência dos vegetais e da matéria, no modo geral. Essa essência será responsável pela eliminação dos próprios males da matéria. A essência é uma coisa pura. O corpo é que é um conjunto elétrico e magnético. Ligada à essência racional, a pessoa fica imunizada. A imunização racional é adquirida com a evolução da ligação de toda a humanidade ao mundo racional. Essa ligação com a energia racional já havia sido anunciada pelos profetas do passado, que diziam: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, meus queridos, se ligou ao mundo racional, se ligou à sua verdadeira natureza, ao seu verdadeiro natural de pureza, perfeição e eternidade, por sermos todos de origem racional. Ligados à origem, que é uma origem pura, virginal, se purifica o estado bruto também, de quando estávamos numa fase anterior de lapidação, de categoria inferior. Ligados à essência dos vegetais, à essência da matéria, o corpo vai tomando uma forma de quem toma um remédio para uma reforma, para rejuvenescer, para ressuscitar a verdadeira vida racional. O desenvolvimento do pensamento e da imaginação se deu paralelamente à degeneração da matéria. Quanto mais as energias se desenvolvem, mais a matéria se degenera. Porque o mundo de matéria está em um processo de inversão para retornar para a origem. A matéria, desde o início de sua criação, entrou em um processo de transformação degenerativa. Mas no início a degeneração era muito lenta.
parecia que éramos eternos. A primeira grande degeneração surgiu com o consumo da água. No início, nós só respirávamos. A alimentação era feita somente pelo ar. Mas possuímos todos os órgãos. Devido aos urros, aos berros, aos grunhidos, que são os percussores da fala e das línguas, os primeiros habitantes ficavam com a garganta ressecada. Então passavam a molhar a boca, onde alguns, por abuso, passaram a ingerir a água, dilatando com isso o organismo e gerando a fome. Ao iniciar a ingestão de alguns vegetais, acabaram ingerindo vegetais que eram venenosos. Foi assim que surgiram as primeiras mortes, pela ingestão de vegetais venenosos. E com a prática de se alimentarem, ingerindo matéria, a degeneração de todos se acelerou. É preciso entender, meus queridos, que quanto maior for a evolução nesse mundo, mais fraca vai ficando a matéria. Para se criar matéria, foi preciso a degeneração da energia racional. Então, para a evolução e reestruturação da energia racional, é necessária a degeneração da matéria. Por isso, quanto mais evoluídos, quanto maior é a capacidade energética, que também é a intelectual, maior é a degeneração de tudo que é material, de tudo que é físico. A parte física do mundo é a parte bruta, é o subproduto das energias, e a essência é a parte energética do mundo. Devido à evolução, a essência da matéria veio se desenvolvendo por 7 eternidades no campo magnético, 7 eternidades no campo elétrico e mais 7 eternidades no racional. Nessa 21ª eternidade, a essência da matéria passou a ser a responsável pela evolução do raciocínio. Assim, meus queridos, estamos todos evoluindo o raciocínio sob a essência da matéria, que é de energia racional. E os vegetais foram já criados com características favoráveis aos animais, pela sua essência salutar e medicinal. Quem é mais forte? O vegetal que tomou forma parada ou o animal? O vegetal é mais forte, porque é menos poluído, tendo sua matéria mais pura que a do animal, que é mais degenerada. Bem, meus queridos, vamos agora ao nosso momento poético. E logo após a poesia, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era, com Roberto Rios. Pai Manuel, um ser iluminado aqui na Terra passou e foi muito criticado pelos ensinamentos que deixou. Veio da planície racional, o grande mestre iluminado, trazendo conhecimento universal para nós, os seres deformados. Muitos que o conheceram divulgam sua lição. Outros não o compreenderam, fazem grande confusão. Quem segue os ensinamentos do Pai será sempre beneficiado, saberá de onde veio, saberá para onde vai
e será ressuscitado. Por Odete Pereira. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. Vejam, meus queridos, que a essência do vegetal também é de grande atuação no desenvolvimento racional. Mas existe ainda um outro fator que considero o mais preponderante para todo o processo de evolução da fase racional. Refiro-me à união dos dois mundos em um só. Como o mundo material, pelo peso do progresso forçado sobre ele, se separou do mundo racional, houve a necessidade do mundo racional criar uma junção cosmológica para unir os dois mundos e assim haver uma união fraternal, né, de toda a hierarquia de racionais. Essa junção é tratada na cultura racional como a união dos dois mundos. A distância da Terra até os limites do astral superior é mais ou menos a mesma distância do limite do astral superior até o mundo racional. O astral superior fica no meio. O afastamento de um mundo do outro criou esse grande vão, né, entre o mundo puro e o mundo imperfeito. Nesse intervalo teve que haver uma ponte, né? Então foram criadas várias faixas de camadas para poder unir o universo perfeito ao universo imperfeito. Seguindo daqui do universo imperfeito para o perfeito, a primeira camada que foi criada foi a triambosfera, que liga todo o cosmo artificial e deformado com a estratosfera ainda virgem e pura da massa cósmica racional. Entrando daí para cima, numa outra camada, que é chamada de helosfera, para depois da helosfera se alcançar a menosfera, e daí então chegar ao estrato oférico, e só depois então chegar ao mundo racional. Os nomes foram dados pelo racional superior para essas camadas foi necessário para uma melhor explicação, porque a ciência ela não pode alcançar essas camadas superiores, né? Não há referências dessas camadas na ciência. Então essas camadas elas vieram sendo criadas ao longo das eternidades, uma após outra, até que nessa 21ª eternidade o mundo racional, enfim, conseguiu realizar a união dos dois mundos. Agora são dois mundos em um só. Por essa união, né? E nessa união é que foi possível a criação dos três poderes unidos. Porque a energia racional, pela união dos dois mundos, abraçou o astral superior e o astral inferior. Com essa união na natureza, sob o comando da energia racional, que é o poder dos poderes, é que foi possível
finalmente o nascimento de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior que veio diretamente do mundo racional, cuja chegada já havia sido anunciada por inúmeros profetas, videntes e astrólogos da antiguidade. Sob a concórdia e a proteção dos três poderes, pôde em 30 de dezembro de 1903 nascer o racional superior da Terra. Se formos seguir como referência o período da união dos dois mundos, a fase racional teve então seu início com o nascimento do Senhor Manuel em 1903. Mas o racional superior, em homenagem ao tabernáculo racional, determinou que a fase racional tivesse início em 1935, quando foi publicada a primeira obra racional, que foi intitulada como Obras-Primas de Francisco de Assis, O Universo em Desencanto, cuja primeira frase dessa escrituração foi: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Essa primeira obra racional ficou sendo a mais adequada para ser um marco para o início da nova era. Porque nessa escrituração já está revelada essa mudança de fase da natureza que estamos passando. Está nela revelada o fim da fase espiritual para o início da fase racional. Nela, o racional superior testifica, inclusive, sobre Jesus e sua passagem pela Terra, e apresenta os novos métodos que deveriam ser adotados nessa nova era, que ao invés da adoração e idolatria, os viventes deveriam adotar o estudo do conhecimento racional, para que todos possam saber quem são, de onde vieram e para onde vão. Então, meus queridos, estamos com tudo ao nosso favor. Já foi feita a união dos dois mundos. Temos a essência da própria matéria vibrando racionalmente. Temos o apoio dos três poderes: o mundo racional, o astral superior e o inferior. E temos toda a natureza trabalhando com grande velocidade na cabeça de todos, para que todos alcancem a ligação com a energia racional, para que possamos conversar com ela, respeitá-la e entendê-la. A natureza tem sentimentos apurados, mais apurados que os nossos. Sentimentos que foi ela mesma que nos deu. Então, meus queridos, ela sente a gratidão, mas também sente a ingratidão dos seus filhos. Como já venho alertado, está tudo vivo. Está tudo vivo, meus queridos. O nosso coração continua vivo, trabalhando fora do corpo, numa máquina, como um outro bicho qualquer.
caso ele seja conectado, nos aparelhos adequados para isso. O nosso estômago, se a gente não der comida para ele, não der o alimento para ele processar, ele se contorce, ele ronca pedindo comida. Assim, os órgãos vivem dependendo de nós, mas sem saber quem somos. A humanidade vive de forma semelhante, como partes da natureza, dependentes dela e sem saber que ela possui uma mentalidade superior à nossa. Nós cuidamos dos nossos organismos e a natureza cuida dos organismos dela, onde nós estamos incluídos. As dificuldades para esse entendimento foram criadas por estarmos desligados da natureza, por estarmos com a nossa pineal desligada, por estarmos sem acesso ao 7º chakra, o que nos liga à natureza. Mas na fase racional, todos terão a sua pineal ligada. Não há mais impedimentos porque a fase é racional. É a fase direcionada para isso, própria para isso. Além de não haver impedimento, tem apoio total da natureza, apoio dos 3 poderes. Os 2 mundos já estão unificados. Assim, meus queridos, não iremos para o mundo racional, já estamos no mundo racional. Se tornou tudo uma coisa só. Os 2 mundos estão interligados. O que está faltando é só mesmo a nossa ligação com a energia racional. As divisões passaram a não mais existir devido a essa união extracósmica, cosmológica, interplanetária, que uniu o mundo inferior com o mundo superior. Então não há mais impedimentos para a ligação de toda a humanidade com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já estamos dentro dele, que é a razão suprema e absoluta de tudo. O mundo deformado é um mundo em transformações, que não cessam, e por isso é que a natureza não para. O sol não para, a lua não para, as estrelas não param, fazendo seu giro magnético, os planetas não param. A geração e criação de tudo não para. O crescimento de tudo não para. Mostrando dessa forma, com todas essas demonstrações, que ninguém pode parar. E você também não pode parar. Mas muitos são tão ingênuos que param, dizendo: não quero mais saber de coisa alguma. Ou se desiludirem, da vida das aparências, da vida dos artifícios, julgando que coisa alguma muda, pensando que a vida se encerra no artifício e nas aparências. Então, por negligência e até por vaidade,
param, esquecidos por completo de que coisa nenhuma para e que ninguém pode parar, porque tudo evolui, tudo progride e tudo muda. A natureza não para, e os seus feitos, por obediência e respeito a quem lhe fez e a quem lhe mantém, acompanham a evolução natural da dona de sua vida. Então, quem para é um péssimo observador da natureza. É um bicho vaidoso, com aparência de gente, mas que pensa que sabe muito. E assim é a formação desse universo, em transformações sem parar, até chegar o dia em que tudo volte para o seu lugar verdadeiro, no seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Na fase racional, a natureza é racional. Todos estão sendo preparados e desenvolvidos para ficarem ligados à natureza, ligados à sua verdadeira mãe. O sexo feminino é um aparelho de reprodução, é a mãe de criação. E a mãe verdadeira é a mãe da manutenção de tudo e de todos, a natureza. Conhecem bem a mãe de criação, a mãe de vocês, né? A mãe da fase do pensamento. Agora, na fase do desenvolvimento do raciocínio, vão se ligar à mãe verdadeira, que é a natureza. Vão se entender com a mãe verdadeira, vão dialogar com ela e compreendê-la, assim como fazem já com a mãe de vocês, né? A mãe de criação. É um encontro muito lindo. Quanto tempo ficaram afastados dela, por estarem perdidos dentro do encanto? A conversa com a mãe verdadeira vai ser muito longa, para contar toda a história de todo esse encanto e do desencanto. Até que, enfim, vão se entender e sentir a sua verdadeira mãe pelo desenvolvimento do raciocínio. E dessa forma, todos unidos à sua verdadeira mãe, a natureza, que lhe fez, que lhe gerou, que lhe criou, que lhe deu essa vida e que fez todos os alimentos para te alimentar vocês e todos que são filhos dela, porque todas as vidas são filhos da natureza. Então não estão vendo, meus queridos, que chegaria esse dia, por evolução natural, evolução da própria natureza, pelas transformações de hoje ser uma coisa e amanhã ser outra? Não estão vendo que por essa evolução tinha que chegar o dia da sua união com quem lhe fez, com quem lhe botou aí nesse mundo, com vida, e que preparou tudo para manter a sua vida? O dia chegou. É a fase racional. Você, ligado à fase natural da natureza, está ligado à sua verdadeira mãe. Entra em contato com ela, dialoga e conversa com ela,
à vontade. Melhor até do que com a mãe de criação. Porque a natureza é muito mais perfeita e mais paciente. Paciência extrema. Perfeição extrema também. E por isso vem aturando desde o início o abuso de seus filhos, de toda essa bicharada inconsciente. A natureza está ansiosa que essa ligação aconteça. Quer que seja o mais depressa possível o contato com você, que está me ouvindo, e com todos. Para isso é preciso que não percam tempo para desenvolver o raciocínio, porque já perderam tempo demais. E o reencontro é o reencontro mais lindo desse mundo, o do filho com a sua verdadeira mãe. Essa é a fase natural da união da mãe com seus filhos. Então aí estarão jubilados, todos cheios de júbilos, contentíssimos e satisfeitos. Ainda tem uma coisa que eu também gostaria muito que vocês entendessem. É sobre a influência do número 7. Qual a influência do número 7 em nossas vidas? Que já começa pelas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. E que se estende também pelas eternidades, né? Que são sempre divididas em 7. Da mesma forma, os cursos racionais, as influências dos planetas, que também são diferentes a cada 7 anos, o 7º chakra, que é a glândula pineal, e muitas outras referências que colocam o número 7 como um número protagonista e representante de forças superiores. Como não dá para não se perceber, meus queridos, o número 7 tem uma relação íntima com esse mundo. De acordo com a hierarquia descrita pela cultura racional, o mundo racional foi descrito com várias planícies perfeitas, né, de onde fomos criados. E a planície de onde nós viemos é a maior delas, que está sob a autoridade do racional superior. Mas apesar de ser a maior planície do mundo racional, ela é a mais nova, porque ela está na base. E existem outras em sentidos menores acima dela. Nas primeiras mensagens da obra, encontramos descrito aqui a hierarquia que existe no mundo racional, onde na base a autoridade máxima é o racional superior, mas que acima dele existe outra instância, onde a autoridade é o superior racional. Seguindo essa hierarquia, temos acima do superior racional o tribunal racional. Acima do tribunal racional está a justiça suprema a tudo e a todos.
E mais acima tem o contencioso universal. E acima do contencioso, a voz suprema de outros mundos. Ao todo, são 6 instâncias racionais, onde a voz suprema de outros mundos é a superior. E a inferior é a comandada pelo racional superior, que fica na base. Mas existia, além dessas 6 planícies, uma 7ª. A 7ª planície evoluindo abaixo da base, que ainda estava em apuração. Por o mundo de matéria ter sido criado a partir dessa 7ª planície, é que foi arquitetado em 7 partes. Assim, o número 7 foi transformado em um simbolismo racional dessa planície que deu causa a esse universo material. Então, meus queridos, o número 7 passou nesse mundo a representar o todo. Virou um símbolo racional dentro da imperfeição. E dessa forma passou a regular muitas coisas. Até mesmo o número de eternidades determinadas para a existência desse mundo, que são ao todo 28 eternidades. Estamos na 21ª. Ainda faltam 7 eternidades para o fim desse universo. 4 vezes 7, 28. E de 7 em 7 anos, o planeta Marte amplia suas influências sobre nós, promovendo revoluções, guerras e males diversos. Marte está aí para martirizar todos. Até os dias da semana são contados em 7. E mais muitas outras referentes sobre esse número, né? Que existe aí várias. Então, a partir dessa 7ª planície, que não estava pronta para entrar em progresso, é que surgiu toda essa simbologia. Bem, meus queridos, agora vamos ao nosso momento musical e logo após retornaremos com mais informações para vocês. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Sentado na praia de frente pro mar.
conselhos junto ao coração. Guardo teus conselhos junto ao coração, me sentindo em casa, mesmo sem estar, porque minha casa é em outro lugar, sentado na praia de frente pro mar. É mais fácil entender que eu não posso ficar cercado de sol, sol, areia e suor. Faz lembrar quem eu sou e que eu preciso voltar. Faz lembrar quem eu sou e que eu preciso voltar. Faz lembrar quem eu sou e que eu preciso voltar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Bem, meus queridos, aproveitando que nesse programa eu decidi esclarecer sobre a importância do número 7, eu farei um relato que envolve uma estrela do mar de 7 pontas, que é um relato muito bacana, interessante e que eu tenho certeza que todos vão gostar. Uma vez, meu pai Altair me pediu algo inusitado. Ele disse para mim: Roberto, eu fiz uma visita ao seu Manuel no Retiro Racional e ele me pediu para que eu conseguisse para ele uma estrela do mar de 7 pontas. Vê se consegue uma estrela para eu levar para ele. Pedido do nosso pai. Então eu perguntei: a estrela do mar que ele está querendo é essa tradicional, que tem 5 pontas, que é grande, bonita, e que costumam vender aí depois de limpas, embalsamadas, com formol, essas coisas? Ele respondeu: sim, é essa mesmo. Aí eu expliquei para ele: olha, esse tipo de estrela só tem 5 pontas, não tem 7. Bom, pelo menos eu nunca tinha visto nenhuma. Eu fiz caça submarina por muitos anos aqui em Angra, e a diversidade da fauna marinha aqui é grande. São muitas ilhas, lajes, costões, onde sobrevivem muitas espécies, né? E eu, em mais de 20 anos de mergulho, nunca tinha avistado uma estrela de 7 pontas. Aí eu disse para ele: ó, fala para o senhor Manuel que a quantidade de pontas dessa estrela são apenas 5, não são 7. Daí passou-se o tempo, meu pai voltou, né, no Retiro Racional para estar com o seu Manuel, e ao voltar do retiro, ele me chamou para conversar de novo sobre o assunto da estrela. Disse ele: Roberto, eu transmiti o que você passou para o nosso pai, que essa espécie de estrela só tem 5 pontas, mas ele ficou bravo. Ele disse que aqui em Angra tem sim estrela de 7 pontas. Então eu respondi: olha, se tem, eu nunca vi, eu vou procurar. Daí o seu Manuel falou, dessa forma. Eu falei: vem cá, e os pescadores? Você conversou com os pescadores? Então os pescadores podem, de repente, encontrar. Não, já falei sim com vários pescadores, mas também nunca ninguém viu. Como eu já não mergulhava com frequência, então fiz contato com um amigo meu de infância que estava trabalhando de mergulhador. Chamava ele de Jorginho. Falei: Jorginho, estou precisando de uma estrela do mar de 7 pontas. Dá um jeito de conseguir uma para mim. Os seus mergulhos aí, quem sabe você encontra, né? Aí ele falou que também não tinha visto, nunca tinha visto uma de 7 pontas, mas que ia passar a prestar atenção, né, nos mergulhos, para ver se encontrava para mim.
Daí passou-se uns meses e eu encontrei o Jorginho de novo no centro da cidade. E ele, quando me viu, se aproximou entusiasmado para me contar o que havia acontecido enquanto ele mergulhava, né? Disse ele: Roberto, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei: pô, achou a estrela de 7 pontas? Ele falou: não, eu estava mergulhando, de repente senti algo bater na minha cabeça e rolar para o fundo do mar. Quando eu olhei, era uma estrela de 6 pontas. Bateu na minha cabeça e foi rolando para o fundo do mar. Daí eu lembrei de você na hora, né? Só não peguei a estrela porque era de 6 pontas e você estava querendo uma de 7 pontas. Essa de 6 pontas eu não sei como, da onde que veio, só sei que veio e bateu na minha cabeça. Parecia que estava me fazendo lembrar que eu tinha que encontrar uma estrela para você. Mas quando ele me contou essa história, eu me lembrei também que uma vez eu tinha visto uma estrela de 6 pontas no fundo do mar. Aí eu lembrei. E se tem de 6, por que não de 7, né? Então ficou essa expectativa de encontrar essa estrela, mas de 6 já era rara, né? Para encontrar uma de 7 ia ser bem difícil. O tempo passou e o seu Manuel se transformou. Os anos foram passando e eu não tinha conseguido encontrar a estrela de 7 pontos. Para falar a verdade, já fazia já tanto tempo que eu nem lembrava mais desse compromisso de encontrar a estrela. Mas num belo dia de sol, no intenso verão, minha cunhada veio me convidar para fazer um passeio de barco na ilha. Eu aceitei e fomos aqui numa ilha próxima, que por sinal é uma ilha de águas claras, limpa, um verdadeiro paraíso tropical. As fotos de lá até enfeitam os cartões postais aí da cidade. Estava um dia maravilhoso. E eu segui passeando pela praia da ilha, né? Olhando as belezas naturais ao meu redor. E eu percebi que um mergulhador veio do fundo do mar assim, chegou na beira da praia, sentou e começou a tirar o pé de pato, tirar a máscara. E eu resolvi me aproximar para ver, na expectativa, né, de ver quais peixes que ele tinha pescado, arpoado, porque ele estava com uma arma de mergulho, com um arpão. Mas, para minha surpresa, ele só tinha pescado uma estrela do mar de 7 pontas. Enorme, perfeita, exatamente como o nosso pai tinha solicitado. Eu fiquei doido, né? Quando eu vi aquela estrela, fiquei empolgado, né, com a possibilidade daquela estrela poder ser minha, pelo menos para poder levar lá para o Retiro Racional, né? Já que foi um pedido do nosso pai. E comecei a puxar conversa com o mergulhador, disse que havia me interessado pela estrela, mais ou menos uns 2 palmos, assim, uma estrela enorme. E mesmo sem ter levado dinheiro, eu me ofereci para comprá-la. Ia dar um jeito depois, né? Mas para minha tristeza, o mergulhador não queria vender a estrela, não estava interessado em vender. Daí eu dei uma de bobo, falei: poxa, você pode conseguir outra estrela dessa aí, você mergulha, você acha outra, pô, me vende essa aí. E ele estava irredutível, não quis saber nem quanto que eu estava disposto a pagar pela estrela, não queria vender. Explicou que ela tinha 7 pontas, que ela era diferente e que não ia vender. Eu não quis insistir mais, que ele já estava respondendo assim com uma certa irritação com a minha insistência, saí cabisbaixo. Mas feliz, né? Porque eu pelo menos vi a estrela de 7 pontos. Só não fiquei desanimado porque eu não pude tê-lo, né? Possuí-lo. Aí falei com a minha cunhada da minha frustração. E aí ela resolveu também querer ver a estrela, né? Disse: poxa, quero ver essa estrela. Aí levei ela lá, ela viu. Pelo menos virou uma testemunha do ocorrido, né? De que existe uma estrela de 7 pontas em Angra dos Reis, mas não pude comprá-la. Aí fiquei analisando comigo mesmo
e cheguei à seguinte conclusão, de que não era mesmo para eu achar no fundo do mar aquela estrela de 7 pontas. Porque se fosse, eu acharia. Eu entendi que a mensagem que nosso pai queria transmitir era de que todos deveriam acreditar sem ressalvas em tudo que ele falasse. Se ele disse que existe estrela do mar de 7 pontas em Angra dos Reis, é porque tem, não se deve duvidar. Mesmo que ninguém tenha encontrado ainda uma. Ele não ia pedir algo que não existisse, como quem não sabe de tudo, como se ele não fosse um raciocínio supremo, como se ele não fosse o racional superior que sabe o que está falando. A palavra do nosso Pai é certa e segura. A estrela do mar de 7 pontos foi só uma prova que ele me deu do seu poder e de sua verdade. Assim, meus queridos, nunca duvidem das mensagens do racional superior. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Nova Era. Não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu like, gostei, se inscrevam, cliquem no sininho para estarem recebendo as novas edições do programa. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, mas com certeza no próximo programa estaremos juntos novamente. Todo domingo, às 15 horas, estreia um novo programa, nesse mesmo canal. Programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era, com Roberto Rios.